as palavras do Santo Evangelho cancele e perdoe os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria nos reunimos neste primeiro domingo do tempo quaresmal para acolher a palavra de Deus como sinal, dom gratuito a cada um de nós. E que nós possamos assim ter um discernimento daquilo que Jesus quer nos apontar como o caminho para a nossa conversão. Sabemos que a quaresma, ela corresponde a 40 dias para nos prepararmos para a Páscoa. Até quarta-feira santa, celebramos o tempo quaresmal. Depois vem o tríduo pascal para chegarmos àquilo que é a Páscoa, sinal da alegria. Depois, durante todo este tempo, a palavra vai nos convidar a alimentar em nosso espírito a oração, a caridade e o jejum. São práticas que devem ser levadas em consideração por todos nós cristãos, para podermos vivenciar este tempo de alegria, de paz e de fortalecimento contra o espírito mau. Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação. O evangelho que nós refletimos hoje é uma resposta a esta oração, aonde Jesus é levado ao deserto. Se nós percebemos, o evangelista São Marcos, ele é bem sintético, curto e grosso, diferentemente do evangelista São Mateus. Mateus procura já falar das tentações, dos perigos, enquanto que Marcos não, já é bem direto. Sabemos, para nos situar naquilo que é o tempo da história, este evangelho ele está escrito antes de Jesus ser batizado e dele iniciar a sua missão, antes de começar a cumprir com aquilo que é os sinais da sua obrigação. Então Jesus é levado ao deserto. Podemos entender deserto em dois sentidos. O sentido do afastar-se dos perigos e dos problemas, onde nós podemos manter um silêncio dentro de nós. A gente anda tão sobrecarregado de tantas confusões, de tantos comentários negativos, de tantas dores de cabeça, problemas familiares. Às vezes vem aquela vontade de nos trancar em um local silencioso, ou seja, me afastar dos demais. Podemos entender um deserto no sentido da oração, aonde eu procuro silenciar o meu externo e o meu interior, poder ouvir a voz de Deus, para eu poder escutar e acolher aquilo que o Senhor fala dentro de mim, através desse momento do meu silêncio. Agora, também podemos entender o deserto no sentido do confronto, aonde eu me encontro com aquele meu problema e que ali eu sou tentado a fazer com que aquelas coisas aconteçam dentro de mim. Assim como Jesus experimentou e vivenciou esta tentação, mas como diz a palavra, foi sempre forte em tudo, Deus também, através da palavra, desse tempo quaresmal, nos inspira também a buscarmos força em nossa vida. Primeiramente, temos de nos conhecer, temos de nos olhar, temos de manter firme e fixo aquilo que é o nosso olhar para dentro de nós. Não somente olhar para fora, onde nós podemos ver todas as coisas,
mas não paramos para nos olhar. É interessante que nós tivéssemos essa experiência humana de reconhecer toda a nossa fraqueza e vendo que passamos por uma necessidade, a necessidade de ter Deus em nossa vida, a necessidade de buscar Deus continuamente em nosso dia a dia. O mal é que muitas das vezes deixamos ser vencido pelaquilo que é a nossa tentação. Não procuramos vencer através daquilo que é a prática da oração, aquilo que é o nosso perigo. Em outras palavras, estamos aqui entre o bem e o mal. Damos sempre ouvido às coisas do mal e deixamos de ouvir e de atender aquilo que é o apelo divino em nossa vida. E justamente, queridos, que nesse tempo quaresmal nós devemos ter a ousadia, a coragem de tomarmos estas decisões para a nossa vida. Acredito que não é algo tão fácil e tão simples, mas também não é algo tão impossível que não damos conta de vivenciar e de realizar no nosso dia a dia. A primeira coisa que nós devemos colocar como meta da nossa vida é a oração. Saber rezar, saber ouvir aquilo que Deus fala ao nosso coração. Segundo, não ter dúvidas daquilo que é a voz de Deus a nós. Procurar ser corajosos, procurar nos manter firmes dentro daquilo que é a luz que o Senhor fala e irmos sempre mais adiante, para que a nossa vida corresponda com aquilo que é o apelo do Senhor. Por fim, o Evangelho nos fala que o reino de Deus está próximo. Jesus é o próprio reino de Deus. Jesus já fala a cada um de nós daquilo que nós devemos tomar como remédio e como conversão para a nossa própria vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. É o voltar para Deus, é o reiniciar aquilo que é a nossa caminhada. Mesmo que chegamos a tantos fracassos, mesmo que tenhamos feito tantas coisas ruins, mas Deus nos faz sempre esse convite através daquilo que é o processo da nossa conversão. Por isso, todos nós somos merecedores do reino de Deus. E a cada dia que se passa, esse reino se manifesta a todos nós. Tomamos posse daquilo que é esse convite de Deus em nossa vida e deixamos-nos ser conduzidos pelaquilo que é o Espírito do amor de Deus, para podermos vivenciar e celebrar aquilo que é a nossa vitória. Que todos possam celebrar com amor, com dedicação, esse tempo da Quaresma, tomando como iniciativa para a tua vida a oração e o caminho da conversão. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.